Regis Antônio Coimbra. Aurélio Schomer, em Porto Alegre, 11 horas e 16 minutos do dia 14 de fevereiro de 2021. Big Brother Brasil, o programa da Rede Globo, né? Te deu sono o assunto? Não, absoluta foi um bocejo providencial, porque se me perguntasse, se tocasse no assunto antes desse arranca-rabo que houve, né? Eu acharia extremamente desinteressante. É óbvio que eu não assisti nada, mas diante das repercussões aí que eu uso zoom zoom, diante do zoom 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 e de certas coisas memoráveis que eu li na internet, né, como o nosso amigo, meu professor aqui, meu querido professor da UFBA, Wilson Gomes, que eu admiro, chegar e dar uma entrevista baixando o cacete no identitarismo, na esquerda identitária, nos erros da esquerda já, inclusive citando, porque eu sempre cito o Mark Lyle a respeito, né? Aí a coisa tomou gosto, aí eu fui também ver todos os personagens, como era a biografia de cada um dos escolhidos para fazer aquela participação naquilo que eu chamo de zoológico humano, né? As pessoas não gostam que eu use esse termo, mas enfim, o zoológico humano chamado Big Brother Brasil, né? Um teatro de representação, evidentemente, codificado, né? Mas no teatro existem coisas que espelham, né? Aquela coisa que tem a repercussão, porque as pessoas veem o teatro, como veem os filmes, como leem a literatura. Então tudo tem repercussão, eu fui descobrir do que se tratava, né? E aí eu descubro que tudo gira em torno da turma da lacração, né? Da disputa por lacrações, né? Porque houve, claro que tem sempre aquela pressão por cotas, né? E essa pressão está cada vez mais forte. Então a Globo pegou e disse: não, nós temos que botar aqui lésbica, nós temos que botar gay, a gente tem que botar. Ainda não trouxeram os trans, mas devem trazer, tá? Devem estar nas próximas edições. E claro, a questão fenotípica bastante representativa, aí realmente numa média nacional, os fenótipos do BBB, pelo menos que eu pude observar nas questões fenotípicas, e tá aí o pessoal lá da religião A, da religião B, e todas essas variações, embora só tenha um mórmon, não tem nenhum evangélico propriamente dito, pelo que eu pude ver, só tem um mórmon, e esse mórmon é homossexual, então quer dizer, uma coisa então, essas coisas. É interessante como a amostra não é representativa da geral, porque você excluiu todos os católicos praticantes e moralmente se comportam moralmente como, como a moral prega, né? E os evangélicos praticantes também, você excluiu simplesmente dessa grande amostra da população brasileira, né? Não é grande, é pequena. Não, grande porque eles aumentaram o número de participantes, a duração do negócio e tal. Quantas pessoas tem agora? Eu acho que Ai, rapaz, só olhando, acho que é 16, então aumentou, né? Não sei que é 82, sei lá. Eu vi por alto, eu fiquei olhando as biografias e fazer um Eu vi porque a Bruna Frascola e o Jerônimo Teixeira escreveram. Exatamente. Que também se obrigaram, eu tenho certeza que conhecendo tanto a Bruna quanto o Jerônimo pessoalmente, A e, Bruna nem viu. e admirando-os como eu os admiro, eu tenho convicção de que isso não nasceu deles terem assistido mesmo aquela porcaria. Mas, enfim, eles tiveram que, dado o zoom, zoom, zoom. E aí eu vi também reações, não só do professor Wilson Gomes, como reações aqui na Bahia, porque a nossa Lumena, né, é aqui na Bahia, reações de pessoas altamente militantes da causa identitária, né, dizendo que Lumena estava prestando um desserviço, ao fazer certas discriminações que não vinham ao caso. E o professor Wilson Gomes mostrou como isso quer dizer, como o identitarismo leva necessariamente a jogar uns contra os outros. Então a esquerda começou com essa taxa, a esquerda que era igualitarista, ela nasce com Marx igualitarista, os próprios jacobinos são igualitaristas e tal. Mas não é igualitarista. Igualitarismo no sentido de que vamos buscar a igualdade, diminuir as desigualdades, né? Acabar com as desigualdades em função de ser proprietário ou não ser proprietário. Exatamente, mas enfim. Mas a esquerda ela tem historicamente um caminho
igualitarista, ou comunal, seja lá como. Não, aí eles mentem para as pessoas medíocres ou abaixo de medíocres de que vai ser distribuído igualmente, para quem é ruim ou É, medíocre é vantajoso, né? claro, claro, claro. E aí, mas aí você Explora o começa a ressentimento de quem está por baixo. Explora o o, ressentimento. o marxismo não é igualitário, Não, claro que não, até porque o socialismo ele sempre é. o que é um aspecto de bom senso É, do marxismo. uma extrema concentração de renda na classe dirigente. Esse é o resultado do socialismo. Bom, a questão de renda e de outras, de poder, né? Bom, mas enfim, com relação ao identitário, ele nasce dessa coisa, diz, bom, vamos trabalhar os satisfeitos, como a gente não tem mais lá muito insatisfeito, trabalhador insatisfeito, que quem tem emprego está muito satisfeito, nos países ricos, lógico. É, mas vamos trabalhar essas negócios. Pô, você tem uma escolha sexual que não é a mais dada pela sociedade, então você é um oprimido também, aquela coisa dos oprimidos contra os opressores, dá a explorar o que Nietzsche chama a paixão do ressentimento. É a mais forte paixão, que é a paixão do ressentimento. E isso deu muito certo sempre para a esquerda fazer isso. Só que ao fazer isso, dividindo todo mundo em categorias cada vez mais micro, quer dizer, de forma customizada, você customizou, então você tem que falar, você é binário, não binário, leve, cabia, não sei o que e tal, mas aí você também é negro, mas você é negro com um determinado padrão, né, com um determinado comportamento ético, e com uma determinada religião, e aí você vai customizando até chegar no indivíduo mesmo, quer dizer, o individualismo. E aí vai ser um. Indivíduo. Não, voltamos ao indivíduo e o indivíduo contra o outro, não é? É ao contrário do Adam Smith, ao contrário da cooperação voluntária. Ao contrário do comunismo, de cada um conforme suas possibilidades, para cada um conforme suas necessidades. Ao contrário tanto do liberalismo quanto da teoria comunista, do comunismo etapa superior do socialismo prevista por Marx e por Lenin. Então, você chega num negócio, no individualismo de todos contra todos, porque todo aquele que não sou eu, então passa a ser o inimigo a ser combatido, né? E isso fica claro no tal do comportamento da tal Lumena, mas não só ela. Ela é a mais enfática nesse ponto de dizer, bom, agora, tipo assim, você é gay, mas você não está sendo bom para a nossa causa, você está explorando essa causa de forma egoísta. Então, ela critica o cara. Então, e as pessoas consultam ela dentro da casa, porque então, as pessoas estão preocupadas, as pessoas não querem ser canceladas, não querem ser expulsas do BBB, estão concorrendo a um prêmio de 1,5 milhão, então elas não querem passar qualquer ideia politicamente incorreta, a pessoa morre de medo de ser politicamente incorreta. Existem pessoas até bastante convencionais, tem cara casado e tal, fazendeiro, supõe-se até que originalmente de direita, mas ele jamais vai botar qualquer preferência de direita no BBB, porque ele já viu que a maioria ali é lacradora e tal, a maioria e ele está na Globo, a Globo assumiu essa atitude lacradora de uns anos para cá, né? Então, obviamente, ele não vai querer destoar daquele grupo, vai esconder, né? E aí todo mundo consulta a Lumena para saber o que é politicamente correto. Só que eu já vi reações de pessoas aqui na Bahia. Ela é daqui, inclusive, né? Ela Cachoeira, que é uma cidade que eu gosto muito, eu moro na prensa, adoro estar em Cachoeira. Meu pai mora em Cachoeira, eu moro aqui em Salvador, tenho uma belíssima convivência com o pessoal, inclusive com os identitários. Nunca tive problema nenhum, nenhuma discordância, nenhuma desavença com os identitários aqui. A gente se dá muito bem. No dia a dia são pessoas bastante cordatas e sensatas, até no relacionamento pessoal. Mas condenando a Lumena, porque, poxa, ela está passando uma imagem ruim e ela está dividindo. Né? Ela está passando a ideia de que é uma chatice sem fim, que é uma chatice sem fim, essa coisa de ficar policiando tudo. Olha, você não pode, isso aqui é apropriação cultural, isso aqui não é lugar de fala, isso aqui é egoísmo, ou enfim, aquele mimimi sem fim e sem remédio. Então, eu tenho visto condenações da Lumena e até usar, né, agora, chamar o outro de Lumena. Ô Lumena, tá? Porque o outro dá ordens, porque define coisas, é um ditadorzinho da moral e dos bons costumes dos novos tempos, né? A nova moral e os novos bons costumes, né? O novo sagrado, né? Como a religião, né? Candomblé, já deu a polêmica aí, não, falou o nome do orixá
de uma maneira depreciativa. Então a Lumena errou ao fazer isso, ela saiu do padrão que se esperava. Isso aí abriu um inquérito por intolerância religiosa. Imagina. Aí eu fiquei pensando, né, se alguém no BBB antigo falasse que Santo Antônio não era um bom casamenteiro, isso também podia ser visto como intolerância religiosa. Não seria visto, seria visto como. Mas ele não é casamenteiro. Nós católicos, até os padres fazem piada com os santos. Isso sempre fez piada com os santos. E os italianos mesmo fazem piada com Deus. Com Deus. Crocodilo, uma coisa assim. A coisa vai, né? E nunca ninguém ocorreu levar o cara para a delegacia por intolerância religiosa. Esse ponto não tem essa simetria. Aliás, tudo aí são falsas simetrias, né? Tudo nesse teatro do identitarismo extremo, do identitarismo como militância, do identitarismo como essa tática de esquerda para romper a hegemonia das forças dominantes, que são representados pelo homem branco, heterossexual, machista, não sei o quê, patriarcal, a sociedade patriarcal, que inventaram esse monstro, esse fantasma. Então, tudo isso virou uma extrema comédia, né? Ela é uma comédia de mau gosto, de péssimo gosto. Isso está ficando claro com o BBB. E que a gente está sorrindo disso, evidentemente. E, claro, eles não vão fazer autocrítica. Existe a crítica, mas não vai existir a autocrítica. Não se espere a autocrítica disso, porque a capacidade de elaborar sozinho, o problema é bastante limitado. A capacidade de enxergar além do próprio umbigo é bastante limitada. É só a repetição de mantras de uma coisa assim bastante codificada. O que me chama a atenção no fenômeno, eu não vi o BBB, não pretendo ver, né? Mas eu sei que tem Também. dois personagens polêmicos, até escrevi aqui, é a Lumena, que Sim. é psicóloga, meio que intelectual, né? E a Carol Conká, que até escrevi aqui com K, Carol, né? Mas não sei se Conká é com C ou com K. E as duas seriam muito chatas, né? O problema delas não é que elas sejam identitárias ou negras, ou uma delas é lésbica, a outra é bissexual. O problema é que elas são chatas, né? E aí, realmente, eu acho que o identitarismo ele tem pautas que são pertinentes, né? O problema é que a militância de qualquer coisa tende a ser chata e exagerada. E aí eu brinco que o problema não é dessa ou daquela ideia, é da própria lógica de assembleia que vai ter num movimento até mesmo de direita, né? Qual é o problema da assembleia, né? Na assembleia costumam ficar até o fim as pessoas mais chatas, as pessoas que têm as ideias mais radicais e que têm mais disposição de defender aquelas ideias, porque também elas não têm mais o que fazer na vida, é o problema do custo de oportunidade. Então, como é que se esculhamba com um movimento qualquer que seja? Tendo uma posição radical e sendo chato bastante para cansar a maior parte das pessoas, porque elas vão embora, porque elas não votem, ou seja, fica discutindo informes, e faz mais um informe, não sei o quê. Bom, e aí, grupos extremistas dentro de movimentos costumam dominar. Por quê? Porque as posições moderadas tendem a se aborrecer com aquela coisa. E ele diz, deixa ele discutir aí, já que ele faz tanta questão, ele que fique para votar no final. E aí as pessoas que têm posições moderadas dentro do movimento não votam. Elas participam no início da reunião e depois elas nem vão mais nas reuniões. E aí, depois daquele monte de informes, e mais informes, e mais informes repetitivos, né? Que o objetivo é cansar e afugentar as pessoas com posições moderadas, é que então vão se pôr para votação, né? E aí, quem é que está para a hora da votação? Só o pessoal mais radical. Claro que não precisa ser os 10% mais radicais, mas pode ser os 40% mais radicais. Não representa a posição da maioria das pessoas. Então, movimento negro, né? Eu sou negro, né? Mas em relação ao pessoal que fica para votar no final da reunião, eu sou branco. Eu sou branco, supremacista branco, se bobear, né?
Mas claro que é aquela visão extremamente distorcida dos caras mais chatos do movimento negro. E assim por diante. Se eu fosse gay, movimento gay, aí quem é que vai ficar até o final da reunião, depois discutirem, baterem boca e não sei o quê? Só os caras mais chatos e mais radicais. Então, enfim, eu sou filiado ao Democratas, né? Quem é que vai ficar até o final da reunião do Democrata? Só os caras mais chatos e radicais, ou mais, sei lá, menos radicais e mais pragmáticos. Se eu ficar até o final, eu posso conseguir um carguinho, alguma coisa assim. Vai ficar o Rodrigo Maia. Hã? Vai ficar o Rodrigo Maia. É alguém mais chato. Não, eu conheço pessoas mais chatas que o Rodrigo Maia, mas enfim. Dentro do Democratas, claro que o Democratas não é um lugar de gente chata, geralmente. Né? Não, eu me diverti muito no Democratas, né? Mas nunca me lembro de votar nada lá. Né? Não sei se é muito democrático, né? Não. Não, ninguém esperava isso. Vamos levando, né? Vamos levando. A questão é a seguinte: a Carol Conká e a Lumena, né? Eu acredito que elas não são representativas das pessoas que têm preocupações identitárias variadas, mas elas são sim representativas dos militantes. E os militantes são radicais. E aí tem vários paradoxos, né? Feminista, né? Até uns 10 anos, era comum a mulher dizer, não, eu sou feminista. Hoje em dia já é mais difícil, porque as feministas se radicalizaram a tal ponto que fora de círculos universitários e outros, né, muito específicos, as mulheres meio que estão envergonhadas de dizer que são feministas, porque aquela imagem das militantes feministas é a da marcha das vadias, é a do cabelo azul, é a da gorda de cabelo azul, como se diz, né? Até tem uma amiga que ela é gorda de cabelo azul, né? Mas ela até entende que realmente é um problema, porque se criou essa imagem, né? Tu não pode ser uma pessoa... por exemplo, eu sou negro. Eu não posso ser um negro normal. Eu tenho que ser um negro, sei lá, eu tenho que botar uma roupa que me fantasie de negro. Né? Outros dizem, é que tu tá fantasiado de branco. Dizem, não, eu não tô fantasiado de branco. Eu tô vestido da maneira mais simples possível. Teve esse babado no BBB também. O comportamento ético esperado e codificado. Claro que eu... Se não for um traidor da causa para essa minoria radical que fica até o final da reunião, mas que não é realmente representativo do sentimento que o movimento deveria expressar. Mas, infelizmente, o movimento organizado é bastante isso aí mesmo. Né? O movimento militante, ele costuma ser uma coisa horrorosa, uma coisa que, inclusive, cria mais problema para as comunidades que diz representar e que, às vezes, cria uma espécie até de constrangimento. O sujeito é negro e ele pensa, pô, mas eu não vou ser contra o movimento negro, porque eu sou negro, né? Bom, eu já superei essa fase, eu sou contra o movimento negro, porque ele não me representa e ele não representa nem mesmo os interesses dos negros, digamos, que se fantasiam de negros, porque ele cria quase que a obrigação deles se vestir. E cria estereótipo. Ou tem até um linguajar que até cria a situação do gueto, né? Então, os movimentos ativistas, eles estão quase que recriando os guetos. Assim, por exemplo, na comunidade homossexual, lésbica e gay, né? Há uns 15, 20 anos, tinha bares de lésbicas e bares de gays. Aí houve um momento em que isso começou a desaparecer. Por quê? Porque eles passaram a circular sem maiores problemas em lugares, nos bares quaisquer, nos bares para todos. Não tinha mais a situação do gueto. Mas se depender dos movimentos ativistas, quase que é desejável que se volte a ter os guetos, e até para dizer que nós não somos bem-vindos, porque o movimento... Para se vitimizar. Parece que ele depende do confronto. E da vitimização. Ele perde a razão de ser. Mas e o cara que é vereador por conta disso? E o cara que é deputado por conta disso? Ele vai ter um problema, porque agora não é mais uma bandeira, ele vai ter que defender uma outra causa, e é mais complicado isso. Então, há quase que um interesse contraproducente dos movimentos organizados, ativistas, de aumentar o problema, seja aumentar a percepção do problema, o que às vezes faz sentido, ou seja,
chamar a atenção para um problema que estava naturalizado. Eu concordo que isso faz sentido às vezes, mas muitas vezes eles inventam problemas que não há, e eles acabam criando, ou seja, eles inventam não só a percepção, mas eles criam o problema, porque as pessoas começam, alguns, a se comportar de maneira estereotipada e começa a se criar um preconceito de que o pessoal que anda assim, eles costumam agir assim. É um problema, vamos evitar, né? Então, aí se criam novamente o gueto. Então, os movimentos ativistas, eles estão criando um paradoxo de que as pessoas que são representadas por eles estão sendo prejudicadas. E elas começam a perceber que elas estão sendo prejudicadas pelos seus ativistas. O Wilson Gomes colocou de uma maneira muito interessante, que ele diz que o identitarismo, e Mark Lyell já tinha identificado isso, ele levou a uma ultrafragmentação da esquerda. A esquerda se fragmenta, né? De acordo com as causas. Se a minha causa é étnica, eu vou para esse lado. Se a minha causa... Claro que existe um condomínio de forças aí, né, dentro do que chama politicamente correto, mas acaba uma fragmentação. E isso ficou exposto no BBB, mostrando que há fissuras nessa construção, enquanto a direita se une. Né? Porque a direita tende a se unir sempre, porque existe uma falsa simetria entre esquerda e direita. Vamos deixar claro que existe uma falsa simetria, porque a direita ela não existiria se não existisse a esquerda. A direita é, por natureza, reativa, isso tem a ver com a etimologia do termo lá na Revolução Francesa. A direita não ia tocar nesse assunto, ia discutir outra coisa, mas a esquerda provocou, então vamos lá, se vocês querem nos ameaçar, se vocês querem destruir tudo, se vocês querem botar tudo abaixo, se vocês querem transformar tudo, a ordem, aquela coisa toda, se vocês querem pulverizar todos os padrões morais, nós vamos reagir. E essa questão da reação ficou clara no BBB, no momento em que parece que foi a Lumena ou a Carol, sei lá, chegou e fez com que o filho do Fábio Júnior, que foi convidado para o programa, tivesse que se envergonhar da sua masculinidade, dos seus sinais de masculinidade. Não, essa culpa é dele mesmo, não é dela. Como? Essa culpa é dele, não é dela. Se ele se envergonhou e fez o papel ridículo de se dizer envergonhado por ser homem, a culpa é toda dele. Não dela. Não, e aí a coisa foi bastante emblemática e começou o zum aí, porque ele era filho... Vamos culpar a vítima nesse caso. O filho do Fábio Júnior, que é o serial pegador mais conhecido do Brasil nas últimas décadas, né? O cara é muito... o famoso fodão, né? O cara tem um currículo, né, respeitável, né? Desde o tempo que ele era o fotógrafo Jorge Tadeu, da novela Pedra sobre Pedra, que aquele personagem foi construído para ele, né? Que era o cara que fotografava e pegava todo mundo, né? Então, ele ficou uma coisa assim, tipo uma revolução dos tempos, né? O filho do Fábio Júnior ser submetido a essa situação de humilhação pública na frente das câmeras para todo o Brasil, por manifestar algum sinal tênue. Ou de mimetismo, ou seja, ele se finge de coitadinho, de envergonhado, é o famoso esquerdo macho, né? Que não é nem esquerda, mas só é macho porque ele está querendo. Ele põe a pele de cordeiro para poder. Binário, né? Agora. Rapaz, eu acho tudo isso muito engraçado, eu acho isso tudo muito patético. E isso. Deve ter uns 30 anos, né? A gente estava com muito fogo amigo da direita, né? Porque um dos efeitos do BBB foi esse, né? Estava com muito fogo amigo da direita. Eu tenho acompanhado as postagens do Facebook, principalmente. Como o Wilson Gomes previu, isso nos une incrivelmente, né? Porque a gente volta a se unir totalmente. A gente esquece as nossas divergências, Bolsonaro ou não Bolsonaro, Pondé ou não Pondé, Amoedo ou não Amoedo, e a gente volta a sentir que a gente faz parte da mesma tribo, da mesma reatividade. A gente acaba se sentindo muito bem na direita, porque a gente vê o quanto isso como você bem disse, não existe ninguém, né? Claro, ninguém, não vou dizer, tem aquele radical maluquete, existe maluquete na direita? Claro que existe maluquete, que vai dizer que todo identitarismo é uma causa errada e tal, que tudo isso não faz sentido, enfim, o cara repete certos mantras, existem mantras de direita também, de direita radical. Né? Estou falando disso, estou falando da direita de gente normal, que é a maioria,
né? Normal não é uma boa palavra, mas mentalmente saudável, digamos assim. Piorou, porque eu discriminei os outros. Então, tipo, um estudioso como eu, muitos de direita, o Pondé, por exemplo, tal, mesmo não, o Paulo Guedes, seja lá o que for, o Tarcísio, o Lira, Arthur Lira, né? Claro que a gente tem considerações a fazer sobre questões ligadas a racismo, a etnicidade, a respeito à tolerância religiosa, ao lugar para as mulheres, ao respeito à diversidade sexual. Tudo isso a gente tem considerações a fazer, né? Mas estamos prontos ao diálogo. O diálogo não conheço que não esteja pronto. Eu sempre estou pronto para o diálogo. Quem conhece meu canal aqui sabe que eu dialogo com isso tranquilamente. Eu já entrevistei pessoas da identitária e dialogo. A gente não tem problema com dialogar. Agora, claro, quando eles fazem o estereótipo, eles nos fazem um grande favor de desmascarar. É como uma vez eu perguntei para um amigo meu, um homossexual, né? E a gente estava num bar e estava conversando com ele, e a gente estava num projeto cultural e tal. Aí ele disse assim: poxa, você já parou para pensar que a ampla tolerância à homossexualidade, a ampla aceitação da homossexualidade é um fenômeno ocidental capitalista? Você já parou para pensar que isso foi considerado luxo burguês na maior parte dos países socialistas? Você já pensou que a atual mentalidade russa anti-gay, que é uma coisa fortíssima na Rússia, ela é uma herança soviética? O cara começou a ficar, poxa, realmente nunca parei para pensar nisso. Sim, então por que você tem um comportamento o tempo todo de militância identitária e de militância socialista? Mistura isso, porque na verdade nas universidades federais, principalmente, mas nas universidades em geral, no meio da lacração em geral, o tempo todo tem essa doutrinação. Você tem que ser socialista, marxista, você tem que ser contra a sociedade de classes e ao mesmo tempo você tem que ser identitarista. Você tem que focar nas questões de gênero, de raça, de sexualidade, enfim. Essas questões que estão postas aí como questões do politicamente correto. Primeiro, que é absolutamente contraditório o pós-modernismo politicamente correto com a ideia de socialismo marxista. Marx dizia que esses nacionalismos, esses tribalismos eram antissocialismos, e com a história, inclusive, da União Soviética, né? A União Soviética, o Stalin, o que o Stalin pôde, ele fez para combater nacionalismos, identitarismos de toda a espécie. Né? Ele fez de tudo para combater isso, achava isso. Quem levantasse uma bandeira dessa na União Soviética estaria condenado ao gulag ou à morte. Com certeza não tinha menor espaço para isso. Pelo contrário, ele investiu na chamada cultura tradicional, ele foi absolutamente conservador na maior parte. Tá lá o Bolshoi, né? O que o Bolshoi ensaiava na União Soviética? O Bolshoi ensaiava peças clássicas, bastante conservadoras. Eles também criaram peças novas. Criaram, sem dúvida. Você teve o realismo socialista também. E até era complicado ser artista porque uma hora caía em desgraça, estava sendo muito burguês, né? Mas esse complicado acabou levando o pessoal, eu lembro do Shostakovich e tal, acabou levando o pessoal justamente para vou fazer só o clássico aqui, que eu sei que disso o Stalin gosta. Prokofiev. O Stalin gosta dessas coisas mais clássicas, assim, mais politicamente neutras. Não vou fazer nenhum manifesto e tal, porque ele pode interpretar de uma maneira que vai me cancelar aqui, que o cancelamento da União Soviética significava uma pena duríssima. Aqui o problema, seja na União Soviética, seja agora, é que os padrões mudam muito rápido e mudam retroativamente. Então, tu podia estar tentando agradar o partido, ou Stalin, né? Só que o Stalin podia achar, não, mas isso agora não pega bem, e tu podia cair em desgraça retroativamente. Em relação à cultura atual de identitarismo, né, o passado passa a ser perseguido. Então, vamos ver se tu postou há 5 anos alguma coisa que hoje vai ser considerada inadequada e tu pode ser cancelado por isso, né? Agora, em relação voltando ao BBB, a Lumena e a Carol com K, né, o que eu pude perceber que aconteceu?
elas são muito parecidas com um militantezinho comum de centro acadêmico, tá? São assim, tá? Não tem... Para mim, não há nada de espantoso na Carol Conká ou na Lumena, tá? As próprias pessoas que têm interesse nessas militâncias dizem, não dá para levar muito a sério o que ele fala, porque ele é meio radical, entre aspas, né? Mas, enfim, quando estão em várias pessoas juntas, eles meio que tendem a concordar. Aí vocês são covardes e merecem aqueles males que vocês dizem que os conservadores fariam para vocês, e não fazem. Quem faz essa perseguição são os seus ativistas, né? Ou seja, o pessoal do movimento identitário faz um policiamento e impõe até a pessoa vulgar, um cara que é só gay, mas não é assim muito militante da causa gay, né? Ele tem de se tornar um militante, senão ele é um traidor da causa, né? Assim, situações embaraçosas de perguntarem se tu é gay ou não é gay, se tu fez não sei o quê, começam a ser pautadas e parece que houve um incidente de um beijo gay que houve nessa edição, né? E não me lembro se a Carol ou se a Lumena criticou que aquilo ali era para aparecer. E um dos participantes disse, não, foi só por sacanagem mesmo, não foi para isso que a gente lutou, né? A militância gay disse, não, vão ter que nos aceitar que a gente também tem desejo sexual e que 2 homens se beijando não é mais bonito ou mais feio do que um homem beijando uma mulher. Um homem bonito beijando uma mulher bonita, né? Também existe até um preconceito das pessoas feias se beijando. Não, bom, procurem um quarto, né? Como se diz em inglês. Mas a ideia é a seguinte, a gente não lutou justamente para ter o direito de se beijar e não ter outro significado do que a safadeza ou o amor, né? E parece que não. Tudo virou política, tudo é instrumento de pauta política, o que um pouco é aquela história de que tu projeta no outro a tua própria lógica, né? Talvez essa crítica demonstre o quanto para essa pessoa que fez a crítica, tudo é sempre uma briga política. Ok, pode até se concordar que há, mas ao mesmo tempo faltou aqui não militância, não faltou consciência, faltou bom senso, mesmo dentro da perspectiva da militância pelos direitos gays, deveria haver uma preocupação em viabilizar que as relações homoafetivas, dentro daquilo que se tolera para os heterossexuais, fosse tolerado normalmente entre... A questão é que tudo passa a ser um desafio. E se é aceito, é um problema para a militância. Aquilo que eu já estava dizendo antes. O sucesso das conquistas dos homossexuais são um problema, porque... E agora, do que a militância vai viver se o pessoal se mata pouco, se o pessoal é pouco perseguido, né? Se o pessoal não é mais perseguido do que o pessoal heterossexual? Porque eu digo assim, olha, eu sou predominantemente heterossexual. E eu já fui advertido algumas vezes que estava me agarrando demais com a minha namorada. Nem era com uma mulher que eu conheci na hora, era com a minha própria namorada. E eu achei, desculpa, realmente tem razão. Eu exagerei, pedi desculpas, né? Até eu brinco assim, se eu fosse... Não, isso já me aconteceu num bar gay. Então, a minha última namorada, a primeira vez que a gente se encontrou foi no aniversário de uma conhecida minha, que foi num bar gay. E aí, lá pelas tantas, estava um monte de lésbicas, né? E a gente estava se agarrando demais, né? E reclamaram, né? E a gente brincou, só porque a gente é heterossexual. Na verdade, a gente estava realmente muito além do que seria razoável e a gente reconheceu. Agora, imagine muitas encrencas em que alguém diz que foi vítima de discriminação. Sei lá, muitas vezes foi vítima de discriminação e muitas vezes não foi. Realmente a pessoa estava exagerando, mas tem a chamada carta mágica da discriminação. É contra negros, vai contra homossexuais, né? Eu até muitas vezes brinco, né? Está dizendo isso só porque eu sou negro. Claro que eu estou falando isso num contexto de crítica desse exagero de argumentar que eu sou de uma minoria e por isso eu sou discriminado. Não é verdade. Às vezes eu estou agindo mal e sou chamado a atenção e tenho mais é que reconhecer. Mas se eu não me acostumo nunca a achar que eu possa estar errado, aí começa a haver um problema. E parece que essas duas
tem um pouco dessa arrogância, que inclusive é uma forma de sobreviver. Digamos, se realmente existe um preconceito, tu meio que tem que ser um pouco casca grossa para se impor, né? Então, acho que é aquele que diz que tudo é presídio, como é que é? Aquele careca homossexual francês, não exatamente marxista, e por isso criticado na época, e hoje em dia argumento para qualquer discussão sobre o poder, sobre o biopoder, sobre o poder não hierárquico. Como é que é o nome dele? Foucault. O Foucault, né? O Foucault chama a atenção de, olha, a identidade heterossexual, ela meio que já tem várias formas prontas, né? O que é um problema para os heterossexuais, porque eles têm que se encaixar nessas identidades. Os homossexuais têm que criar, têm que inventar novas identidades. Sociedades tradicionais, às vezes, também davam um papel específico, sei lá, se tu é homossexual, então tu é tipo um travesti, né? Tu vai ter que se vestir de mulher e vai ter uma função ritual específica dentro da sociedade. Dentro da variabilidade da espécie humana, sempre vai ter uns, né, e vão ser aproveitados dessa maneira. Mas é um papel estreito, específico, e é só esse, não pode fazer diferente. Mesmo problema tem os heterossexuais. A briga, por exemplo, dos não binários, ela lembra um pouquinho de que, olha, nem todo mundo se encaixa perfeitamente como o homem da visão dessa sociedade, ou como a mulher dessa sociedade, ou como gay daquela sociedade. Então, o não binário aqui pode ser aquele cara que não se enquadra muito bem em coisa nenhuma. A rigor, qualquer um que for olhar com muito detalhe para si mesmo vai dizer, olha, tem um certo lugar, estou dentro do espectro não binário, vamos dizer assim. Mas as militâncias, não raro, costumam reduzir. Não, tu tem que se conformar a um estereótipo. Tu talvez tenha que escolher qual o teu estereótipo. Então, tu é gay, tu é lésbica, tu é transexual, tu é trans isso, trans aquilo, intersex. Aí tem aquela piada das 500 saudações, né? Teve um deputado, acho que da Europa, não me lembro se é da União Europeia ou se é algum país, ele começou o discurso dele chamando a saudação. Quero chamar senhoras, senhores, gays, lésbicas, e era uma lista interminável de denominações, né? A, B, C, D, F, então. Hã? A, B, C, D, F, o LGBT já LGBTQI+, né? Aí tu pode botar mais letrinhas aí se quiser. Sim, claro. Os próprios estudiosos dos estudos interseccionais, como eles dizem, né? Exato. É possível que daqui a alguns anos a gente olhe para esse momento e diga, a gente exagerou, mas faz parte. De fato, eu concordo. Esses erros, esses excessos fazem parte de um processo de aprendizagem, né? Mas, enfim, o pessoal tem que aprender com o processo de aprendizagem. Mas tem um outro lado disso. Parece que tá difícil, tá demorado, e aqui no Brasil até tá mais tranquilo, porque nos Estados Unidos, na União Europeia, esse problema é maior, né? E tu já comentaste que na Bahia, por exemplo, se lida muito melhor com isso, talvez, do que em São Paulo, aqui no Rio Grande do Sul, né? Sim. Há uma tradição de convivência com a diferença há mais tempo, e eu acho que temos muitos radicais que são novatos nos movimentos, né? Muitos jovens muito radicais, pela radicalidade até da juventude e da ignorância, né? Que querem ser mais realistas do que os reis, né? Aqui no caso quer ser mais gay que o gay, né? Então o Fiuk, né? O Fiuk eu não sei se foi sincero, mas supondo que tenha sido sincero, né? Ele mostra mais uma opressão do que propriamente uma libertação, uma consciência. Porque, enfim, por que o branco ou o heterossexual precisa se sentir culpado, né? E isso é cobrado um pouco da militância, o que é um absurdo. Mas, dentro dessa lógica do policiamento, o sujeito, como ele não quer apanhar ainda mais, ele tenta se adiantar. Então é aquela coisa, né? Eu não acredito muito. É a lógica do clube. Assim, mas na dúvida eu vou fazer a minha oração mais alto, vou gritar aleluia com mais força, conforme o contexto. Porque eu preciso sinalizar que eu estou de acordo, que eu estou conformado. Então, esse problema, muitas vezes,
a militância ela já é maluca por si mesma, mas ao mesmo tempo ela causa tanto medo nas pessoas que a fúria de se manifestar conformado acaba meio que aumentando as apostas. Quando vê, está tudo num grau absurdo de exagero e é um fenômeno meio estrutural. Ninguém queria esse resultado, mas se chegou a ele. Cara, alguns radicais queriam e estão contentes com isso. Mas eu acho que eles não representam 1%. Só que tu vai numa sala de aula de uma faculdade federal, na URGS, que seja, né? Curso de licenciatura em dança, né? Olha, o ambiente é tóxico, né? O pessoal é muito exagerado, né? E há uma fiscalização. Como é que é? Eu brigo assim, o sujeito está até tentando... a rebeldia amestrada. Agora eu vou usar um termo que eu criei para isso. A chamada rebeldia amestrada. Certo? Porque não há nada mais. Você adestra uma pessoa, né? O behaviorismo tem adestrar. Adestramento. Você nota que essa militância ela é absolutamente adestrada. E ao mesmo tempo é adestrada a ser rebelde, a manifestar a rebeldia o tempo todo. E é muito estranho, porque é uma contradição absoluta, né? Você ser rebelde e adestrado. Contraditório. É que você segue uma cartilha. E isso, o João Pedro Coutinho tem um achado sobre isso que é interessante, que ele diz, poxa, e o Wilson Gomes toca nesse ponto, embora o Wilson Gomes seja mais de centro-esquerda, como McClary é mais de centro-esquerda, e já disse isso em outras palavras também. Ele diz, por que elegeu o Trump, por que elegeu o Bolsonaro, por que radicalizou as oposições e coisa e tal? Porque as pessoas olham para isso, que estão olhando o BBB, e dizem, poxa, isso é tão distante do que eu imagino, eu não quero ser policiado dessa maneira, eu não quero ter meu comportamento condenado dessa maneira, eu não quero ter minhas escolhas, meus conceitos, minhas preferências de tal maneira policiadas. Eu não quero uma lumena na minha vida, ninguém quer uma lumena na sua vida, na sua intimidade, né, na sua vida doméstica. Né? E aí as pessoas, o Trump e o Bolsonaro falaram um bocado de bobagem sobre isso. Mas eles falaram bobagem, mas essas bobagens me dão um sinal de que eles são contra isso, que eles são uma oposição, que eles são uma reação a isso. Então, se o Pondé não falar, se o Rodrigo Maia não falar, se o Arthur Lira não falar, então eles não são confiáveis para enfrentar isso. Pode ser que eles estejam sendo coniventes. E houve muito esse policiamento da direita, inclusive isso está conseguindo reverter um pouco isso. Você diz, o cara não é fã do Trump, então ele é comunista. Então é aquela coisa meio o identitarismo de direita radical, né? Que leva a esse negócio. Poxa, eu não aceito falar com quem não segue a minha cartilha toda. Que isso é farisaico, obviamente, né? Eu até comentei num post esses dias, né? E o pessoal da direita concordou comigo, pessoas mais sensatas de direita, de que nós somos de direita, a gente tem que ser cristão também, pelo menos admirador do cristianismo. Não dá para ser anticristão e de direita. Não faz sentido você ser anticristão e de direita. Você pode até ser agnóstico, mas sem jogar pedras na cruz, né? Então, você... Acho que é possível, sim. Mas você está sob uma posição farisaica, fica feio, né? O farisaísmo sempre foi feio para todas as culturas também. Que é aquela coisa de bater no peito e dizer, eu sou certinho, eu sigo a cartilha toda. Você está amestrado, você é apenas uma pessoa que foi adestrada ao extremo e você segue a cartilha toda porque você foi adestrado, você foi compartimentado, você seguiu a lógica do clube até o fim, né? até as últimas consequências. Eu não vou entrar na polêmica de que direita é boa e esquerda é ruim, porque tem ruim dos dois lados. E a falsa simetria, né? Existe uma falsa simetria. É possível ser de direita e ser horrível, e ser contraditório. Não há, isso é bastante comum até. Mas o que eu queria dizer é que o movimento identitário, né, ele criou uma situação muito hostil, né, nas universidades, nas escolas de ensino fundamental, inclusive, né, fundamental e médio. O que acontece? O sujeito até está querendo se afinar com aquele grupo, ele está querendo aprender, ele está querendo superar o seu preconceito naturalizado, que seja, né? Só que aí, digamos que ele cometa um erro entre aspas. Por exemplo, ele diz índio em vez de dizer indígena. E índio está perfeitamente correto, né? Mas ele diz índio e aí alguém não vai corrigir, vai quase que
dizer, uma dura nele, né? Não, índio, isso aí está mostrando teu preconceito, que o correto, e não é, correto é indígena, é falso isso. Mas o cara diz isso com convicção e todos concordam. O cara se sente humilhado. Ok, pode ser que ele engula, se submeta, né, e se torne, na próxima reunião, ele que vai intimidar alguém que cometa o erro de dizer índio em lugar de indígena. Né? Ou, outra hipótese, ele pega nojo desse pessoal e ele começa a se juntar para falar mal daqueles. E aí nós começamos a criar a polarização. Então, o crescimento de uma direita, inclusive feia, boba e malvada, de fato, ela em parte foi criada por essa hostilidade, que ao criar radicais de direita, entre aspas, fica muito satisfeita porque ela se alimenta de denunciar que existe o radicalismo de direita. Só que esse radicalismo de direita estava em declínio e foi criado ou recriado pela forma extremamente hostil e abjeta como essa violência ela é feita uma espécie de novo trote, né? As universidades têm toda uma briga de que o trote violento não pode ser feito e tudo mais. Mas e esse trote ideológico que é feito sistematicamente com apoio, às vezes, das reitorias, né? E isso é um problema grave e que transforma muitas pessoas que têm posições de centro, até mesmo de esquerda, né, em pessoas radicais de direita. Nos Estados Unidos tem um caso muito curioso do Bret Weinstein, né? É um professor de biologia evolucionária, que trabalhava na escola, acho que Evergreen, uma faculdade, eu acho. E aí eles começaram a fazer todo um movimento identitarista, entre aspas, né, de luta contra o preconceito, contra o racismo estrutural, e aí inventaram o dia da ausência, da Absent Day, Day of Absence, alguma coisa assim, que as pessoas brancas, funcionários, alunos e professores não deveriam ir no campus. E o Bret disse, não, isso foi... Eu já lutei contra o racismo e outras formas de preconceito, e isso que a gente está fazendo é exatamente o tipo de problema que a gente lutou segregação, contra. Isso é segregação. Mas aí o que aconteceu? Ele foi cancelado e teve que sair da universidade. Parece que ele até era fundador, né? E agora ele tem um podcast que ele fala com a mulher dele é Hitter, ele é Bret Hitter, e ela é muito engraçada porque ela fala sempre sussurrando, assim, parece uma coisa muito engraçada, muito estranha. Mas eles são muito interessantes, recomendo, é Dark Horse, né, o nome do podcast, e eles falam sobre a perspectiva evolucionária. Então, um cara que se considera progressista, de esquerda, ele acabou virando um radical, um supremacista branco que é combatido. Isso cria um problema, porque essa esquerda, nesse grau de radicalização, ela acaba ficando cada vez pior. E aí a dificuldade eu costumo dizer assim, nós precisamos dessas pessoas. Nós não vamos matá-las. Claro que, eventualmente, pode ser que elas acabem se matando umas às outras, porque elas se odeiam, e se odeiam cada vez mais, e com quem é que elas conversam? Umas com as outras, e ela pensando quem é que vai se matar, quem é que vai matar os identitaristas? Os identitaristas, porque eles vão ficar brigando entre eles. E a direita começa a pensar, ok, o que a gente pode fazer? Se a gente intervir, vai ser autoritarismo, né? O que a gente pode fazer deixa eles falarem esse grau de loucura? Deixa eles falarem. A melhor coisa está se revelando com o BBB, deixa falar. Agora, tu não entendeu a gravidade do problema. Eles estão num processo de autodestruição. Sem dúvida. É o que diz Marla Klein, o que diz Wilson Gomes. Agora, tem um problema aí, a falsa simetria. Vou apontar mais a falsa simetria e vou contar um caso típico que para mim, é emblemático da questão da falsa simetria. Porque esse radicalismo bobo, ele é extrínseco na direita. Não é intrínseco. A direita não é revolucionária. Por definição, não pode ser revolucionária. Tá? Tem os que jogam bomba no FBI. Não, mas por definição não pode ser revolucionário. Tá? Então o que acontece? Esses tempos atrás, uns 3 anos atrás, 4 anos, a gente foi exibir um filme de direita na UFBA. E quando a gente foi lá, no começo da noite, estava para exibir, ia ser no auditório. E aí
a turma identitária fez pressão e o reitor proibiu, de última hora. Sim, na hora, não vai. Tá, fechou a sala. Aí a gente, poxa, que anticlímax, né? Porque todo mundo tinha sido convidado para ver um filme. Pessoas de várias tendências de direito. Né? E aí fomos para uma sala para fazer tipo uma assembleia do que fazer, sobre o que atitude tomar diante da posição do reitor. E aí alguém propôs, vamos para frente da reitoria protestar. Tá certo. Não, calma, peraí, calma. Aí o pessoal fez, tal, né? Começaram a discutir como a gente ia fazer isso. E aí alguém levantou a voz e botou ordem na casa. Não vamos para frente da reitoria, nós somos de direita. A direita não vai para frente da reitoria. Nunca, jamais iremos para frente da reitoria. E aí todo mundo concordou com ele e aplaudiu, e eu aplaudi também. Porque ele chamou a nós todos, das várias correntes, das várias formas de pensamento de direita, para o óbvio. Ir para frente da reitoria é uma atitude de esquerda, é uma atitude revolucionária. Não é a nossa atitude. Nosso campo de batalha é outro. A gente vai ter que botar fogo e matar algumas pessoas. Isso é possível. Isso está no horizonte. Não é porque a gente é de direita, ou porque a gente é conservador, ou porque a gente é acomodado, que não existe um momento em que se sente, eu sou o sapo na panela. Isso não é ser acomodado. Peraí. Não é ser acomodado. Não, olha só, vou repetir. Eu concordo que naquele momento seria contraproducente. Seria ridículo. Mas não está fora do horizonte. Não está fora do Sim, horizonte. Mas seria eventualmente ridículo. Pode chegar à conclusão. Chegou a hora de protestar, eventualmente tacar fogo e ir para a guerra civil. O problema é que, do ponto de vista conservador, tu pensa muitas vezes antes, tu tem que ver, realmente é o caso, precisa, eles vão se matar sozinhos? Tem isso, né? Ou a gente, então deixa eles ficarem com a universidade, que geralmente são um amontoado de faculdades desconexas, né? E vão ver outra forma de organização, porque isso aí está dominado, virou uma comunidade. Deixa com eles, né? Deixa com o chefe do tráfico. Uma comunidade que não dialoga nem com o funk, que eles admiram. Não, e daqui a pouco não justifica mais o financiamento público, né? Porque não é mais público, virou... Sim, claro que não é. Há muito tempo não é. E é anacrônico. Virou Versalhes. Sim, é Versalhes dele. Exatamente. Muito boa comparação. Então, a questão aqui é que realmente pode ser que em algum momento, por exemplo, nos Estados Unidos, há uma preocupação exagerada em parte, mas que tem fundamento, de que os democratas e parte dos republicanos meio que estão armando um Estado totalitário, né? Totalitário mesmo, que não basta se comportar, tu tem que concordar com eles, e conforme isso se configure realmente limitando muito a vida das pessoas, pode ser que eles tenham que ir para a guerra civil, né? Aí eu sempre digo, olha, tomar muito cuidado, porque se tem muito a perder com isso, né? E, eventualmente, há maneiras de cooptar por dentro, né? É aquela piada, né? E aí, mataram todos os comunistas? Não, fizemos melhor, compramos. Só que, no momento, há um paradoxo aqui. Há um conluio das classes altas, dirigentes democratas, das grandes corporações das redes jornalísticas e das empresas de tecnologia ao estilo Facebook, Google, Instagram, que é tudo dentro do mesmo grupo de proprietários, a Amazon, né? E o comercial industrial também. E aí a questão olha, quem está em condições de comprar são eles. Não é só isso. De cooptar o silêncio, o conformismo, e aí é que chega aquela situação do sapo na panela, né? Ou seja, vai cozinhando, vai aumentando lentamente a temperatura, as pessoas vão se acostumando, daqui a pouco elas são coniventes, e aí é o paradoxo. Começa sendo tolerante, no final os radicais tomam conta, existe até uma formulação matemática.
Mas só estou tentando chamar a atenção. Isso é teoria. Esse processo exige uma certa atenção. Eu não acredito que seja uma tendência sustentável. Eu acredito que ele está, inclusive, se radicalizando porque ele está chegando nos limites de sua eficácia de dominação. Aqui estou sendo bem... como é que é o cara que eu não consegui lembrar o nome? Foucaultiano, né? Quando o poder começa a ser exercido de maneira muito explícita, como essa questão de banir o Trump do Twitter, né? E começa a expulsar as pessoas do Facebook, o próprio Bret Weinstein foi expulso, né? Ou das universidades, é sinal de que está chegando no limite. Se eles pudessem, se fosse eficaz esse controle, esse daria de maneira mais sutil. Como está partindo para a ignorância, é sinal de que está nos limites. E por isso eu digo, olha, eu acho que não precisa ir para a guerra civil, mas não ignorem essa possibilidade. Sim. Ela tem que estar no horizonte. Não, claro. E aquela história, não entreguem as armas. O preço da paz é estar sempre preparado para a guerra. Civis pacem para bellum. Exatamente. Então, o que acontece? Eu vi um biólogo há um tempo atrás esclarecer que o sapo pula assim da panela se a água ferver aos poucos. Não há. É um mito de que o sapo fica lá dentro e morre com água quente. Ele pula da panela. E da mesma forma, em sociologia. Não sei se foi feita a experiência. Não, foi feita a experiência. É um mito de que o sapo não pula da panela se a água esquentar aos poucos. A mesma coisa se aplica à política. É um mito achar que o granchismo pode dar certo como tática. Ele dá certo ao tomar uma universidade, ao tomar o discurso, ao tomar a filosofia. Mas não aquele velho princípio, né? Acho que é do Bi que diz isso, do Bill Arrie que diz que não tente adiantar demais os costumes para uma determinada época, nem atrasá-los. Não vai dar certo. Não tem como dar certo. Isso vai causar uma reação oposta e adversa. E é o que está acontecendo. Aí você fala, na União Europeia. Onde é que a esquerda está no poder na União Europeia? Quando ela está no poder, nos poucos países em que a esquerda está no poder na União Europeia. Esquerda sumida como esquerda. O Macron é esquerda. Bom, Macron é comunista e tal, mas isso é meio discurso da Le Pen lá. Tá? Não acho que o Macron seja comunista. Mas onde é que a esquerda está no poder como esquerda mesmo? Em Portugal. Com concessões, as mais concessões ao liberalismo, concessões a... não tem... Eles chamam o sistema português de geringonça? Mas é uma boa geringonça que está funcionando, né? Os caras conseguiram. O partido, eu sempre digo, o Partido Socialista de Portugal, no poder, com Sócrates, que depois foi preso por corrupção, lá, coisa e tal, com Sócrates, fez a reforma da Previdência que zerou o déficit de Portugal, mesmo com o investimento da população, à custa de pagar pensões muito baixas. Muito baixas. Os velhinhos em Portugal estão sofrendo. Mas quem fez isso foi o PS. Como uma concessão, como um contraponto. Então, iria conseguir, né? Ele conseguiu fazer também as suas reformas. Se a tática é identitarista, se a tática é pós-modernista, se a tática é politicamente correta, era tomar o poder político, ela está dando de todo errado. E aí a gente já disse aqui, Biden e Kamala são comunistas, tudo bem. Vamos deixar quieto. Não quero fogo amigo da direita, que são os amigos de direita que nos olham aqui. Então não quero comprar briga, deixa, tudo bem, considerem eles comunistas. Eu não acho que eles sejam comunistas, nenhum dos dois, mas tudo bem. Pode chamar de comunista. Eles assim, o político, muitas vezes, ele não tem o poder de dizer, vão para aqui. Não, claro. Ele meio que tem que surfar. Exatamente. Tem que surfar uma onda de uma demanda social, e é o que fizeram Kamala e Biden. Joe, né, que ou tu pega os prenomes dos dois, Joe, é verdade. Kamala, ou pega o sobrenome dos dois, o Biden ou a Harris. É a Kamala Biden. Senão fica uma coisa esquisita, né? Mas enfim,
O caso dos Estados Unidos, eles foram ajudados pelo Partido Republicano. Houve traições ali porque o Trump é um cara fora do esquema. Ele criou uma dissensão que não sei como é que, se é que vai se resolver, como é que vai se resolver. Então, Kamala e Joe, ou Harris e Biden, eles são um retorno do sistema. É o centrão americano, vamos dizer assim, tomando conta da política. Tipo, nós já estávamos aqui antes, voltamos para cá. Vamos continuar bombardeando o árabe e tudo mais, mas é o bombardeio do bem. O problema não é esse. É a MDBização dos Estados Unidos. Mas o problema é outro. O problema é outro nos Estados Unidos. O problema é que eles estão passando por uma espécie de revolução cultural que, em parte, foi promovida pelos democratas. Inclusive, prefeitos e governadores democratas meio que deixaram o pau comer, né? E isso ficou muito complicado. Não tem como dar certo. Não tem como dar certo. Isso. E aí existe a seguinte situação. Olha, vamos tirar os fundos da polícia, porque a polícia é o problema. Olha, isso não vai dar certo. Não há nada melhor para a pessoa rica do que tirar a polícia. Pronto. Aí tu contrata a tua milícia. Exatamente. Né? No lugar da polícia, assume a milícia. E a milícia é para quem tem poder. Uma situação de a polícia a milícia não vai dizer, eu tenho que algemar desse jeito, eu tenho que carregar daquilo. Não, a milícia pode fazer isso. Ela pode fazer, mas se ela quiser dar um tiro na testa, ela dá também, não vai acontecer nada. Não, vai fazer o que quiser. Não, vamos por partes. Criaram-se milícias de esquerda. Então, as pessoas comuns, os brancos de olhos azuis, começaram a ser os oprimidos. E uma parte da esquerda americana achou isso bom. Tipo, agora eles vão ver, eles vão sentir na pele o que nós sentimos por décadas. Mas eu penso, de que maneira isso pode ser uma boa ideia e pode dar certo? Eu tenho dificuldade de imaginar. Não dá. A esperança parece que é de, vamos ver se eles revoltam, aí a gente prova que eles são violentos e que eles têm que ser mais reprimidos ainda. Bom, chega um limite em que alguns vão se revoltar muito. Né? E temos um problema, porque eles são a maioria. Né? Então, é a mesma coisa aqui no Brasil. Não são só a maioria, como eles têm uma boa parcela dos latinos e dos próprios negros a seu lado. Então, apoio. Aqui no Brasil, nós temos o problema do ranço da esquerda, entre aspas, com o cidadão de bem ou pobre de direita. Só que o cidadão de bem, esse cara que é o cara que não está no BBB. É motorista de Uber, é o cara que sofreu muito com a pandemia, com a questão do fechamento das coisas. Esse cara que é feio, bobo e malvado porque ele está na rua, lá no comércio informal. Esse pessoal é a maioria da população brasileira, é o que gera a maior parte da renda. E ele não está no BBB. Nos participantes do BBB, ele não está representado. Eu quero um cristão praticante ali, não tem. Então o BBB das cotas nos excluiu, nos deixou de fora. É isso que eu não sei se nos excluiu ou nos deixou de fora, ou se enfim, não, eu até poderia ser chamado, não teria problema. Mas tu irias? Meio artista, não sei, eu teria que pensar. Quantos meses aquela coisa lá? Ou tu ia torcer para ser mandado embora rápido? Porque, enfim, o que uma pessoa normal ou de bem vai fazer numa casa dessas, num espetáculo desses? Aí eu acho que aí eu sou meio artista e tal. Meio artista, mas tu iria para o BBB? Acho que sim, provavelmente sim. Provavelmente sim. Não teria problema, não. Eu acho que é um lugar errado. Não. É a Babilônia. Não. Eu não Rapaz, eu não tenho problema. Se é uma coisa que eu não tenho, certo?
eu digo em qualquer lugar. Eu sou uma pessoa que me sinto bem em qualquer lugar, em qualquer meio cultural. Uma coisa é tu te sentir bem, mas tu iria lá para ganhar? Provavelmente eu perderia, por causa das minhas posições e tal. São mal vistas hoje em dia, assim, naquele meio. A maioria lá seria de pessoas que pensam muito diferente de mim. Porque aquilo lá é um jogo, né? Sim. Inclusive, você pode argumentar, e eu acho que tem um certo fundamento, que a Carol e a Lumena talvez não sejam tão chatas. Ah, com certeza. Com certeza. Tem gente dizendo isso aqui. Ah, mas aqui na Bahia ela não militava. Aqui em Salvador ela nunca militou. E eu acho que é muito possível, porque eu conheço pessoas de destaque na política brasileira de esquerda que, conversando pessoalmente com elas, não, eu conheço razoáveis. Sim, é o que eu acabei de dizer aqui no começo. Mas se colocar uma câmera na frente, ela vai definir umas coisas. Não, claro, o mesmo se aplica para mim. Quer dizer, uma coisa eu vou dizendo, porque eu não, até eu estou sendo natural. Mas, enfim, sou uma pessoa cordata com a câmera. Eu pensava que estava sendo natural agora. Não. Realmente, eu sou cordato nos dois lados. Cordato e radical, às vezes, né? Porque eu dou opiniões radicais aqui também. E dou pessoalmente também. O problema da opinião radical ela é radical porque tu tem essa opinião ou porque tu acha que tu deveria ter? Porque tem esse problema na esquerda e na direita. Não. O que eu estou tentando dizer é que a Carol Conká e a Lumena, talvez elas tenham que representar elas mesmas um ideal, ainda que horrível, do que elas deveriam ser, que é muito pior do que o que elas efetivamente são no dia a dia, com a família, com os amigos, com os namorados ou namoradas, não sei bem qual é a posição delas, não me interessa, né? A questão é, elas estão num jogo em que elas atraem audiência sendo chatas, né? Incomodando, sendo polêmica. Elas foram escolhidas não para serem sensatas ou representativas, mas para serem espetaculares, para serem incrivelmente polêmicas. E aí, até a Globo, não sei se está tendo sucesso, acredito que sim, talvez tenha gente que tenha assinado lá para ver, e até dizem, né, a Bruna Frascola parece que consultou uma prima que vê o BBB, né, e aí a prima, ou ela mesma já tinha chegado à conclusão de que existe a versão BBB editada, que é feita para causar polêmica, sim. E o dia a dia pode ser uma amostra não representativa do que acontece lá dentro. Não, mas eles têm analisado, os analistas, o São Gomes, por exemplo, eles recebem, porque parece que assina a Globosat lá, o canal lá, o G-Show, e aí você assina, você tem direito a ficar vendo 24 horas por dia aquele negócio lá. Quando não acontece muita coisa, né? Não, claro que não acontece muita coisa. E agora acontece muito menos, né? Porque a pessoa está com medo de policiar. Ah, eu vou ter relação com o outro, vou ser policiado por isso. Pode achar que eu não devia me relacionar com aquela pessoa e tal. E tem muito essa coisa de botar pessoas casadas e comprometidas, que aí não pode mesmo. Vou fazer isso na frente das câmeras, seja a hora que for. Não, seja a hora que for. Não, já aconteceu, mas o cara também, né? Aí ele é eliminado do programa mesmo, né? Porque isso é uma coisa que a sociedade, mesmo a sociedade de esquerda, não vê com bons olhos o adúltero. É um canalha. Não sei, acho que depende. Se for. Se conseguir passar a ideia de que o marido é opressor, aí vão dizer, tem mais que fazer isso mesmo. Bom. Tem essas maluquices, né? Mas o homem não tem desculpa. O homem não tem desculpa. Tem a teoria de que o homem é sempre culpado, né? Exatamente, ele não vai conseguir demonizar. Que ele não deu no couro direito. Quando ele que trai é porque ele é descontrolado. Canalha. Ele é machista, canalha. Canalha. Bom, beleza, então é isso. Eu acho que as pessoas que assistem o BBB podem assistir o BBB à vontade. Eu não tenho nada contra, né? Esse zoológico. Fique à vontade aí para esse teatro. Eu sou contra. Eu acho que é como aquilo que a gente estava conversando sobre por que os religiosos dizem para não se perder tanto no sexo, drogas e bebida. Moderar os apetites. Isso te distrai, ou te desloca, ou te desvia das coisas mais interessantes. Então, eu não vou Não, sem dúvida. Não vou fingir aqui que tudo é igual a tudo. O BBB é uma depravação. E é uma coisa
view baixa, que, sim, enfim, vai ter sucesso porque a maioria das pessoas é em grande medida view e baixa, mas assim, eu não vou recomendar e dizer que pode assistir tranquilamente. Dizer, não, assiste porque tu não consegue evitar, mas tu não deveria ver essa porcaria. Sim, agora eu não vou mudar meus valores, principalmente meus valores cristãos, porque participasse do BBB, pelo contrário. E tu não deveria participar se te convidassem. Não, veja bem, pelo contrário. Pode participar, mas não deveria. Não, Regis, não, acho que não. Porque, pelo contrário, comigo acontece o contrário. Se eu estiver num meio que muito hostil aos meus valores, isso só reforça os valores. É a história do imigrante, né? Mas tu não precisa reforçar os seus valores. Ou precisa? Não preciso reforçar. Estou dizendo que eu sinto que eles são até reforçados em vez do contrário. Não, eu sei, entenda, é uma vida de observação, de observar as pessoas, os grupos sociais, as comunidades, a lógica do clube, que me ensina a não ser do clube, entendeu? Eu não sigo a lógica do clube. Não, eu participei do movimento estudantil da URGS, né? Eu sei. Eu fui advogado da chapa DCE Livre, várias edições. Eles, inclusive, foram eleitos uma vez. E aí reclamaram que tinham feito uma falcatrua. Eu disse, vamos tentar resolver internamente. Não deu certo, eu levei a polícia. E aí começaram a defender as pessoas que tinham feito a falcatrua, as pessoas que tinham denunciado para mim, passaram a dizer que aquilo não tinha acontecido. E disse, então, vocês... Agora ficou mais grave ainda, porque agora vocês estão acobertando. E aí levei para a oposição, né? Era a diretoria executiva, eu levei para aquilo que seria numa associação o Conselho Fiscal. Lá tinha o nome de Conselho das Entidades de Base. Aí acabou, aquela gestão ela ficou manca até o final, né? Mas, enfim, reforcei os meus valores? Claro que reforcei. Agora, se me convidarem para participar novamente de um grupo que eu achar desse, eu disse, olha... Não, claro. Regis, entendo. Saibam que já aconteceu isso. Talvez seja melhor, se vocês querem fazer bobagem, seja melhor vocês não me chamarem, ou talvez seja melhor vocês nem ganharem as eleições. E se é para fazer bobagem, é melhor deixar o pessoal da oposição se queimar nesse lugar. Bom, porque para mim, faz parte dos meus valores que virtude é igual a humildade. Ou seja, eu tenho que reconhecer que eu sou um homem decaído. Dos meus valores. E uma frase que eu gosto muito, por isso que eu não sou filiado a absolutamente nada, é a do Groucho Marx, né? Eu não participaria de um clube que me aceitasse como sócio. Não, eu participo, eu sou sócio do Círculo Militar, né? Eles me aceitaram e eu faço parte. Então, isso vale como é que se diz? Eu já participei de alguns clubinhos, é verdade, mas eu me arrependi. Mas o que eu quero dizer? Não me arrependi, passou pela vida. Não tenho vontade. A humildade não é uma virtude por si só. Ela faz sentido no contexto, talvez, cristão, da pessoa que tem a arrogância, mas aí não é uma questão de humildade no sentido de... no sentido de não se achar mais do que efetivamente é. Eu sou um ser racional, finito, né? Decaído. Dentro do contexto cristão, é a referência a Deus e até a própria... E a natureza decaída do homem. Não, e na psicanálise a gente briga muito com isso, porque todo psicanalista novo acha que ele... Não, mas nesse caso aqui dá para dar um jeitinho, né? E quando tu vê, tu tem um caso com o teu paciente. Então, por isso que existe o conselho de ética, não tem nada a ver com ética, é tipo um controle mesmo. É um código, né? Para evitar que a tua arrogância te leve a cometer erros que, na verdade, já foram cometidos muitas vezes. Mas a gente sempre acha que no nosso caso vai ser diferente. Nesse sentido, sim. Humildade, nesse sentido muito específico, eu concordo. Mas eu sou daquela linha mais aristotélica de que humildade, ou principalmente modéstia, não é por si só uma virtude. Não. Até porque ela muitas vezes entra em conflito com a verdade, né? Claro, mas é falsa modéstia. Eu falei de um tipo específico de humildade, que é a humildade que está no Evangelho, que é uma humildade cristã. Isso, eu puxei para esse lado do contexto cristão específico, né? Ou seja, eu tenho que assumir que eu sou um ser finito, falível, tendente ao pecado, né? Então eu sei, olha, se eu começar a ficar muito criativo, eu provavelmente estou errado, né? Ok, vou conversar com outras pessoas, vou conversar com as pessoas mais experientes, né? E ver se... Mas, claro, com quem é que a Carol Conká ou a Lumena vão conversar? Eles também estão numa situação bem difícil
porque todo mundo é o inimigo ou continua sendo inimigo. Com quem é que a esquerda conversa quando acha que passou dos limites? Parece que a aposta é sempre dobrar a aposta. Né? Vamos dobrar a meta. Não vamos ser meta, mas vamos dobrar a meta. Isso aí. Isso não é sustentável. Vamos encerrar? Passamos de 1 hora. Beleza. Até a próxima.